Bom, vamos entrar então no primeiro tópico, que são as equações trigonométricas propriamente ditas, ok? Bom, linear equations such as 2x plus 3 equals 11 have exactly one solution. Quadratic equations of the form ax squared plus bx plus c equals 0 with a different 0 have at most two real solutions. Então, ele começa aqui falando das duas equações mais conhecidas, né? Que são as equações de primeiro grau, tá? E as equações de segundo grau, ok? Também chamadas de equações lineares e equações quadráticas. As equações do primeiro grau têm exatamente uma única solução, ou seja, existe apenas um único valor para x que satisfaz essa conta aqui. Ao multiplicar esse valor por 2 e somar com 3, tem que dar 11, né? E aqui a gente consegue resolver uma equação do primeiro grau até de cabeça, né? Veja, esse 3 passa para lá subtraindo, vai dar 8, o 2 vai para lá dividindo, então fica 4. Ou seja, somente para x igual a 4 é que essa conta aqui da esquerda vai ser exatamente igual a 11, né? 2 vezes 4, 8, 8 mais 3, 11. Então as equações lineares têm exatamente uma única solução. Já uma equação quadrática, uma equação do segundo grau, ela tem até duas soluções reais, né? Ou seja, ela pode ser uma equação que não tem solução nenhuma, ou seja, não exista um valor de x que satisfaça essa equação. Nesse caso aqui, essa forma padrão da gente escrever uma equação quadrática significa que essa conta aqui da esquerda tem que dar zero, né? Eu tenho que descobrir quais são os valores de x, que quando eu substituo aqui e resolvo, o resultado dá zero, tá? Obviamente eu tenho que conhecer os coeficientes, eu tenho que saber quais são os valores dos coeficientes que geralmente são dados na equação, tá? Mas eu posso ter uma equação que não tenha solução nenhuma, ou seja, não existe nenhum valor de x cujo resultado dessa soma, dessa expressão vai dar zero. Eu posso ter equações que tenha uma única solução, um único valor que vai satisfazer essa conta. E eu posso ter equações que têm duas soluções, né? Dois valores de x que vão satisfazer esse resultado aqui, essa conta, tá? Então, equações lineares têm exatamente uma solução, equações quadráticas têm, no máximo, duas soluções reais, tá? Continuando aqui. Trigonometric equations generally have infinitely many solutions unless a restricted domain, such as x is greater than or equal to 0 and is less than or equal to 3 pi is given. Então o que ele está dizendo aqui? Que as equações trigonométricas geralmente têm infinitas soluções. Vocês viram lá no gráfico, né, do Desmond que conforme a roda continua girando, tá? A altura daquela lâmpada vai passando pela mesma altura diversas vezes, infinitas vezes, a não ser que eu limite o intervalo de tempo em que a roda estava girando, né? Que aqui no caso é o domínio da função, né? Domínio da função, nesse caso aqui, que é o valor de x, está sendo representado na forma radiana, né? 3π, tá? Mas eu poderia utilizar isso também, no caso do problema de abertura, em segundos, né? Limitar como a gente limitou no outro exemplo aqui, no exemplo no C, at what times in the first 3 minutes. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está dando o domínio dessa função. O domínio são os primeiros 3 minutos, tá? E aí quais foram os valores do tempo em que a luz verde atingiu a altura de 16 metros, ok? Bom, então as equações trigonométricas podem ter infinitas soluções, a menos que um domínio seja considerado. Então, olha lá, ele até volta a citar o
o problema de abertura. For example, in the opening problem, the green light will be 16 meters above the ground when 10 sinus of pi over 50 times t minus 25 plus 12 equals 16 meters. Isso aqui é a equação, né? Então, ele está dizendo que a luz verde ela vai estar a 16 metros quando o valor da função for exatamente igual a 16. Em outras palavras, quando o valor de y, né, ou o h, como aqui no probleminha, ele for igual a 16, tá? Então, a gente teria que... se eu tiver um gráfico, eu vejo graficamente quais são os valores do tempo. Se eu só tenho aqui a equação, eu tenho que resolver essa equação para descobrir quais são os valores de t, que é justamente o que a gente vai ver algebricamente. This is a trigonometric equation and it has infinitely many solutions provided the wheel keeps rotating. Então, o que ele está falando aqui? Que isso aqui é exatamente uma equação trigonométrica, tá? Uma equação trigonométrica é quando uma função trigonométrica assume um determinado valor e eu quero descobrir a incógnita x, né? Nesse caso aqui, o tempo, tá? Então, uma equação trigonométrica é isso. E ela tem infinitas soluções, né, se a roda continuar girando. Então, enquanto ela continuar girando, tem infinitos instantes de tempo que a roda, a luzinha verde atinge a altura de 16 metros. For this reason, we need to specify if we are interested in the first 3 minutes of its rotation, which is when t is greater than or equal to 0 and t is less than or equal to 180 seconds. 3 minutes, 3 minutos, 180 segundos. Então, eu restringi um domínio para essa função, então eu deixo de ter infinitas soluções e passo a ter um número finito, né? Posso ter 0, às vezes posso, no domínio que foi especificado, às vezes a luzinha não vai passar por essa altura de 16 metros. Posso ter uma, posso ter duas, três instantes de tempo, 3 soluções para essa equação trigonométrica, ok? Então, a restrição do domínio é importante para a gente identificar ou calcular o número correto de soluções da equação. Bom, aí aqui ele diz agora que we will examine solving trigonometric equations using pre-prepared graphs, technology and algebra. Ou seja, ele vai mostrar 3 maneiras de resolver as equações trigonométricas. A primeira eu meio que já mostrei, né? Que é através de gráficos. Aqui tem alguns mais exemplos, mas a gente vai pular, uma vez que a gente já viu a parte de gráfico. Utilizando tecnologia, que seria utilizando calculadoras específicas, né, para esse tipo, calculadoras que consigam traçar gráficos. Existem calculadoras nesse sentido, a GDC, que a gente consegue utilizar até online. Depois eu gravo outro vídeo mostrando isso. Ok?